no Spotify. Tocando músicas de Frédéric Chopin no Spotify. Muito boa noite, senhores. Hoje, 15 de setembro de 2023. Voltamos a falar, ou continuamos falando, de humanização em serviço de saúde, tá? Então, como de costume, pega o seu um minutinho para você pegar o seu café, para você pegar o teu papel, a tua caneta, para fazer as anotações e a gente já começa, tá bom? Hoje vamos ao som de Frédéric Chopin, tá bom? Respira fundo e vamos. Quando a gente fala de respirar fundo e vamos, é que a gente se compromete a fazer as coisas e, né? De vez em quando a gente arruma umas encrencas boas no meio do caminho aí, né? Essa aqui é uma encrenca boa. Você falar de humanização aí, né? Você dá a cutucada em quem manda no dinheiro, é umas encrencas boas. Encrenquinha dá pesada aí. Mas, né, como eu digo, a página é minha, eu falo o que eu quero. Enquanto ninguém me tirar do ar, eu continuo falando e acabou, né? Por enquanto, né, constitucionalmente, a gente continua tendo direito de opinião, não é? E abençoadamente, nós temos senso, né? Senso de dever e senso de justiça. Então, para mim, fica meio gozado quando um governante, um presidente da República, né, muito preocupado com o povo, né, eleito num processo para lá de suspeito, né, quando um fofo desse literalmente gasta 2 milhões de hotel por dia na Índia, né, certo? E manda uma ajuda de R$800, né, para o povo que perdeu absolutamente tudo, né? Até a dignidade, certo? No sul do país. Mas é por isso que a gente fala, né? Por isso que a gente explica o que acontece, por que a vida precisa de humanização, tá bom? Então vamos lá, vamos ao nosso assunto de hoje, ou a continuação do assunto de hoje, tá? Se você pensa que tem alguém bonzinho, tá? Se você realmente pensa que tem alguém muito bonzinho, muito atencioso, tá? Quando a gente fala de uma reviravolta no sistema de saúde, tá? A gente vai entender essa questão de uma outra maneira, tá? Até o final da década de 80, tá? Existia um sistema nas empresas, tá? Obviamente as empresas que tinham os seus planos de carreira, tá? Onde você pagava uma parte realmente ínfima, né? Muito pequena de benefícios e a empresa arcava com a outra parte dos benefícios. Então era muito comum que as pessoas tivessem aquilo que a gente chama de plano de saúde, né? Subsidiado pelas empresas. Tá? Então isso dava para as famílias dos trabalhadores um certo conforto, uma certa segurança. Tá? Não que esse serviço fosse, como não é até hoje, não que você ter um plano de saúde garanta que você vai ter um atendimento digno nem humanizado, né? Mas ficou essa ideia elitizada de que você ter um plano de saúde te garante um melhor atendimento. Tá? Na prática, a gente está descobrindo que isso não é uma verdade na grande maioria dos casos. Por quê? Porque a visão do plano de saúde é a mesma de absolutamente todo mundo. É ganhar dinheiro, né? Obter lucros, e se eu preciso obter lucros, eu quero cobrar mais caro, naturalmente. Eu quero cobrar mais caro, né? Eu quero te prestar menos serviço, porque eu quero o lucro,
eu quero atender mais gente, porque eu quero uma rotatividade grande. E aí, de uma maneira bem semelhante com o serviço público, né? Os seguros de saúde prestam um atendimento pífio, né? Um atendimento com uma qualidade bem ruim, focada na grana e não no ser humano. E aí você tem a oscilação, né? A partir da década de 80 você tem uma grande oscilação das grandes potências mundiais, né? E a parte financeira do mundo entra num colapso geral. Então, tirando aqueles países que já são organizados há décadas, tá? A maioria dos países começa a ter uma visão onde eu preciso ter menos gente que tenha necessidade de precisar dos serviços de saúde. Eu preciso ter cada vez menos pessoas. Então, a gente começa a criar um sistema de saúde baseado em prevenir, tá? Né? Teoricamente, né? Educar. Então, se eu faço campanhas de educação em saúde, tá? Isso também vem muito por causa de AIDS, né? AIDS eram as consequências da síndrome da imunodeficiência adquirida, as consequências financeiras para quem atendia eram gravíssimas, né? Porque as pessoas passavam a precisar de muitos atendimentos, de muitas especialidades, muitos dias de internação, e normalmente os planos de saúde não cobriam. Tá? Aliás, é bem interessante você começar a ver filmes que falam sobre isso, tá? Tem um filme, tem o Filadélfia, você tem um outro filme que eu agora não me recordo do nome dele, mas que conta a história realmente do surgimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? E a comunidade começa a se revoltar porque eles começam a ser rejeitados no atendimento de saúde, tá? Além do ataque social, começaram a sofrer a rejeição, o rechaçamento nos serviços de saúde, tá? Então, você começa a pensar que os países querem se defender. Então, que maneira melhor de se defender do que eu educar, do que eu prevenir e promover saúde? Essa é a ideia, tá? Então, o que significa isso? Quando eu te educo, tá? Eu começo a falar para você de hábitos que são mais saudáveis. Mas de onde é que eu tirei isso? Que eu preciso falar de hábitos mais saudáveis, tá? Porque você precisa entender que a maioria dos países do mundo tem uma pirâmide, né, no seu sistema econômico, tá? Então você tem no topo quem tem grana, né? E na base você tem quem precisa de mais atenção, quem precisa de mais serviço e que pode contribuir muito menos com o sistema. Então você, obviamente, tem que oferecer ou tem que suprir uma série de serviços, né, por obrigação legal para uma população enorme. E aí você começa a ter uma manifestação muito maior, né, de doenças crônicas, né, e doenças de tratamento difícil. Por exemplo, diabetes, né, as doenças pulmonares derivadas de cigarro, então tem uma campanha massiva para acabar, né, ou para reduzir o fumo, né, por causa das grandes indenizações que as empresas produtoras de cigarro, de tabaco começam a pagar, certo? E aí você começa a ter, então, obesidade, começam as depressões, né? Começam as doenças emocionais, sociais, e aí você começa a perceber que o sistema vai ficando cada vez mais congestionado, porque a condição de vida ou a qualidade de vida das pessoas está piorando, né? E aí você precisa atender mais. Se você precisa atender mais,
eu preciso de mais estrutura. Como eu não quero investir em estrutura, eu preciso melhorar esse acesso, eu preciso reduzir a quantidade de pessoas que vão parar na porta de um hospital. Como é que eu faço isso? Primeiro, campanhas educativas. Tá? Então eu vou começar a dizer para você, vou botar lá no maço de cigarro, né, que fumar, né, dá câncer, dá impotência sexual, dá um monte de coisa, bota aquelas fotos medonhas, certo? E isso, num primeiro momento, pensa bem, olha só, né? Porque o ser humano é meio... O ser humano é cabeçudo. É triste a gente falar isso, né? Mas o ser humano é muito cabeçudo. Né? O ser humano é muito despreparado para evoluir. É triste, mas é verdade. Então, esse ser humano é cabeçudo, tá? Num primeiro momento, a hora que você cria uma campanha de educação, os índices diminuem, tá bom? Então, aconteceu isso com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a famosa AIDS? Sim. Tá? Diminuíram os casos. Legal. Aconteceu isso com o cigarro? Sim. Tá? As próprias instituições, as empresas começaram a coibir, né, as pessoas de fumarem, tá? Começaram a criar regras restritivas de você não poder fumar em áreas públicas, de você não poder fumar nas escolas, de você não poder fumar, né? Durou um tempo e hoje voltou, né? Nem tanto o cigarro, mas o pod, né? O cigarro eletrônico bombando por aí, né? E aí você olha e diz assim, nossa, é uma moda, é passageiro, é a molecada que está fumando, né? Aí você olha para os médicos e os médicos literalmente estão fazendo igual, tá bom? Os médicos que antes fumavam também, tá? Também estão usando o pod. E aí o que eu escuto? Eu escuto que o médico também é um ser humano e ele só mantém o vício dele. Tá? Então, aí eu coloco para você a dificuldade de eu humanizar ou de eu te cobrar, certo? Se eu faço tão errado quanto você, como é que eu vou te educar? O primeiro questionamento é justamente isso. Tá? Se eu tô aí, né? Eu vou falar para você que fumar traz prejuízo para o teu pulmão, né? Pode trazer uma série de doenças correlacionadas, que a gente chama de comorbidades. Pode piorar junto o teu diabetes, a tua pressão. Mas aí, né? Você vira pro lado, ou você tá andando na rua, você encontra o médico, ele tá lá com o pod na boca. Difícil, tá? Mas, fora a crítica, né? Então você tem um processo que é educacional. Então eu vou educar a população. Então uma parte do sistema de saúde é voltado para educar. A outra parte, né, ou outro aspecto, é a promoção de saúde. Eu preciso começar a falar de melhoria de sistema de saúde, né? Eu preciso começar a falar de hábitos de uma vida mais preocupada com a manutenção da saúde, mesmo porque a população do mundo é cada vez mais longeva. Então, se a gente dura mais, né? Entendeu? Se a gente dura mais, você tem mais tempo para ficar doente. Você tem mais tempo para precisar do sistema. Então, como consequência, eu preciso educar a população e dizer assim, opa, fica menos doente aí. Essa é a ideia, tá? Né? Então, educação, promoção e, consequentemente, prevenção. Eu começo a falar das doenças infecciosas, né? Das doenças degenerativas, né? E das doenças crônicas com uma maior desenvoltura. Como é que se faz isso? Tá? Existe um serviço que se chama de bioestatística e epidemiologia. A epidemiologia ela vai ver quais são as doenças que mais ocorrem, tá, num determinado local geográfico, tá, e vai começar a trabalhar para que isso seja reduzido. Isso é uma estratégia de país de primeiro mundo, tá? Eu começar a reduzir a incidência de doenças crônicas, tentar reduzir isso, tá? Tentar minimizar os efeitos de doenças degenerativas, tá? As doenças pulmonares, diabetes, né? As intercorrências ou as derivações do diabetes, os casos de pressão alta, as cardiopatias, todas eu vou começar a
tentar diminuir, tá? Porque o sistema, você vai ficar mais tempo no sistema, tá? E as doenças que já estão instaladas, que são as doenças crônicas, tá? Então, uma maneira de eu fazer com que a população se trate, por exemplo, no Brasil, é o quê? Eu dar o remédio, tá? Então, o sistema, para evitar que você continue, ele começa a desenvolver uma coisa chamada atenção primária de saúde, tá? A atenção primária de saúde é voltada para a prevenção, promoção e educação, tá? Então, uma tentativa de transferir a responsabilidade. Presta atenção que esse é o truque do negócio, tá? Antes você ia no serviço de saúde, o cara brigava com você, beleza, te prescrevia, legal, tá? Agora a gente tem uma atenção primária de saúde. Qual é o miolinho, né? Qual é a parte mais importante de prevenção primária de saúde, tá? É eu passar a responsabilidade para a comunidade, para o usuário. Esse é o truque de bilhões de dólares, tá? Eu começo a envolver a comunidade, então eu volto a ter, como eu falei na semana passada, eu volto a ter unidades de saúde familiar mais próximas das casas dos usuários, tá? Unidades de saúde dirigidas ou distribuídas de uma forma geográfica mais inteligente, tá? Então, se você é de um determinado bairro ou se você é de uma determinada região, você, obviamente, a tua primeira porta de entrada no sistema passa a ser essa unidade básica de saúde, tá? Né? No Brasil a gente usa esse nome, né? A UBS, a Unidade Básica de Saúde, né? Em alguns países, como o Paraguai, na Unidade de Saúde Familiar e assim por diante. Você vai usando a primeira porta do sistema, tá? Essa primeira porta do sistema, quando a gente pensa em humanização, ela precisa começar a te conhecer e a tua família, tá? Por quê? Porque ela está fazendo o trabalho de epidemiologia e o trabalho de bioestatística. Ela está começando a anotar lá nos registros, tá? Quantas pessoas eu tenho por semana que eu atendo com diabetes, quantas pessoas por semana eu atendo com problemas de pressão, quantas pessoas cardiopatas eu atendo por semana, né? Quantas pessoas que têm outras doenças associadas, as chamadas comorbidades, quantas mulheres grávidas eu atendo, né? Quantas mulheres grávidas estão fazendo o acompanhamento pediátrico dos seus filhos. Começo a intensificar a atenção para as campanhas de vacinação, tá? Tudo isso, embora tenha uma aparência, né? E é realmente muito bacana, tá? Mas a intenção disso, literalmente, é baixar desesperadamente custos de saúde, tá? Então eu entendo que se eu te dou o remédio para essas doenças crônicas, né? Eu te dou gratuitamente esse remédio para as doenças crônicas, eu disponibilizo esse remédio, você vai aderir melhor ao tratamento e, consequentemente, eu vou gastar menos com você em internação, vou gastar menos com você em atendimentos, em consultas, em exames. Então eu vou baratear o sistema, tá? Tudo que eu vou prevenir, né? Eu vou conseguir reduzir custo. Então a lógica disso seria eu criar um sistema acolhedor, tá? Como é que é esse sistema maravilhoso acolhedor? Literalmente eu olho para você e digo assim: opa, eu preciso conhecer você, tá? Eu preciso saber onde você é, de que bairro você é, tá? Para eu conseguir buscar ter disponíveis os medicamentos ou os atendimentos que você precisa, tá? É eficiente? Razoavelmente eficiente, tá? Por quê? Porque falta pessoal, né? Muitas vezes quem você contrata não é especializado, que são as pessoas técnicas, né? Que você coloca para fazer as campanhas de prevenção, por exemplo.
quando você fala no Brasil, ou quando você fala na América Latina ou nos trópicos, você está falando de doenças sazonais, né? Que tem vetores de doença, mosquito, né? Pombo, certo? Cachorro, raiva, morcego. Então você começa a fazer uma prevenção dessas áreas, né? Para tentar minimizar a incidência, a ocorrência desses casos. Então você faz lá a campanha do fumacê para você tentar acabar com o mosquito, você faz campanha de limpeza pública para tirar o lixo da rua, tá? Mas tudo isso envolve quem? Envolve uma parte da mão de obra ou do trabalho da comunidade. Por quê? Eu estou conscientizando a comunidade que ela tem que começar a limpar a sua casa, o seu quintal. Estou conscientizando, eu faço campanha, beleza? Tem um indivíduo que vai lá e bate na tua porta, né? E fala para você, opa, deixa eu dar uma olhada no teu quintal aí, tá? Todo mundo fica meio pé da vida quando isso acontece, mas é necessário, tá? Né? Quando isso é feito aqui no Paraguai, é um pandemônio, tá? Por quê? Porque as pessoas não querem que tire o baldinho do quintal, igual acontece no mundo todo, tá? Né? E aí você vê que a nossa conscientização planetária sobre meio ambiente, ela ainda está muito longe de ser efetiva e de ser eficiente, né? As pessoas continuam ligeiramente porquinhas, tá? Né? Continuam descendo o seu lixo no meio da rua, aberto, né? E aí você tem também no sistema a grande dificuldade nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, você tem o problema de falta de infraestrutura. Então, se você não tem uma rede de recolhimento de água pluvial decente, se você não tem uma rede de esgoto, a chance de você ter uma população doente é muito maior, tá? E aí você precisa ter lisura nos processos políticos, né? na governança pública, tá? E aí você está falando literalmente de pessoas que são eleitas e que querem o privilégio para elas, não estão preocupadas literalmente com a saúde nem com a melhoria de vida da população que paga imposto de jeito nenhum. Tá? Então você se depara com dois quadros que são muito, muito, muito diferentes. E aí a gente entra no processo de humanização de quem trabalha no sistema de saúde. Por quê? Né? Porque a partir do momento que você começa a conhecer mais as pessoas, tá? Então a pessoa está indo no posto de saúde que você trabalha, né? Você começa a conhecer essa pessoa, você começa a conhecer a família, você começa a conhecer as doenças, tá? E você começa a ter querendo ou não, você começa a ter uma proximidade. Se você tem um pingo de decência, um pingo de humanidade, você começa a ter um certo envolvimento. Né? E aí você começar a assistir, né? Os processos de enfermidade, os processos de adoecimento das pessoas da comunidade, você tem que começar a sair do teu posto de saúde, ir lá na casa da pessoa fazer o curativo, ir lá na casa da pessoa fazer o atendimento, né? E aí você chega nas casas e vê condições de vida subhumanas, né? Uma precariedade, né? Falta de higiene, falta de condição de ter higiene e assim por diante, né? Você te afeta mais, tá? Só que para isso precisa, como eu disse, um envolvimento da própria sociedade, aquele que a gente chama de envolvimento comunitário. Então a comunidade começa a ficar preocupada com a possibilidade de aparecimento de mais doenças, tá? Então a comunidade começa a cobrar, né? Quando é que vai passar o carrinho do fumacê aí? Essa é a época que vai começar, vai entrar na primavera, né? Esquenta mais, a proliferação do mosquito aumenta, né? Então você começa a ter mais casos, dengue, zika, chikungunya, tá? Que são doenças, né? Transmitidas por vetores, e aí você começa a perceber que os casos vão aumentando. Então, há 20 anos atrás você ouvia falar de
um caso, 2, 3, 4, né? Há 10 anos atrás você ouvia falar de 50, hoje você olha, né? Quase todo mundo na tua rua já teve ou está tendo dengue, zika, chikungunya, as gripes, e aí você tem que intensificar a vacinação quando ela existe, né? E aí você começa a ter dados mais próximos da tua comunidade. Aí a gente chega num outro gargalo do sistema, numa outra grande dificuldade, tá? Que eu comecei a falar dela na semana passada. Tudo bem, eu criei todo um sistema para ser mais próximo de vocês, né? Eu criei todo um sistema para começar a conhecer, né, as particularidades, conhecer a família, conhecer as necessidades dessa minha comunidade, que é para quem eu estou prestando atendimento. Tá? Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Tá? Eu estou cobrando do topo hierárquico, ou seja, eu estou cobrando lá do médico, que por uma questão de tradição ou por uma questão de uma visão distorcida, né, como o grande salvador do universo, eu começo a trabalhar e pensar que essa figura do médico, tá, também tinha que se humanizar. Beleza, você tem um monte de médico que se humanizou, que presta atenção no seu paciente, conhece o paciente, tem mais interesse? Sim. Tá? Mas fica muito difícil eu cobrar muito desse profissional, tá? Quando eu tenho que fazer uma coisa chamada produtividade. Tá? Nossa, como eu vou falar de produtividade? Estou falando de serviço humano, serviço de saúde, né? De atendimento de pessoas. Né? Aí eu determino que esse cara tem que atender 15 fichas por hora de serviço. Opa, você passou ligeiramente pelo ensino fundamental e aprendeu a fazer conta? Tá? Vamos dizer, tá? Que não sejam 15, vamos dizer que são 10 fichas por hora. Tá bom? Legal, uma hora tem 60 minutos. 60 minutos dividido por 10 dá 6 minutos para cada paciente. Oi, tudo bem? Presta atenção, são 6 minutos para cada paciente. Tá? Ininterruptos, porque não é 6 minutos com intervalo, né? E aí eu espero o outro paciente sentar. Não, são 6 minutos corridos, beleza? Partida de futebol, tá? Começou, tá contando lá. Legal? Tá? Então, nesses 6 minutos, você abre a porta, chama lá, Olegário, beleza? Aí vai o seu Olegário. Se o seu Olegário manca, legal? Tá? Como eu estou atualmente, se o seu Olegário manca, tá bom? O seu Olegário vai te levar quase 1 minuto para entrar na sala e sentar, tá bom? Aí o médico vai perguntar para ele como é que ele tá, legal? Ou o que ele está sentindo, que é a primeira pergunta mais eficiente. Tá? O que você está sentindo? Por que você veio aqui? Tá? Isso já começa que não é um atendimento humanizado. Né? Mas o horário está contando. Legal? Se eu tenho 6 minutos, você acha que dá tempo de eu fazer um exame clínico? Dá tempo de eu tocar no meu paciente? Dá tempo de eu olhar, né? Pedir, lembra antigamente quando você já pensava que você ia no médico, quando eu era criança era assim, né? Que você ia lá e o médico ia falar para você tirar a roupa, né? E você sentar lá e ele fazer o exame, certo? Olhar, ver onde doía, tá? Tudo isso tá prescrito no sistema, né? Quando você vai olhar uma ficha de atendimento clínico, é isso que deveria acontecer, tá? Eu deveria fazer um atendimento, uma anamnese, né? Devia saber o teu nome, eu deveria saber quem é você, quais são as doenças que você tem, eu deveria saber, tá? Justamente por isso que se criaram unidades de saúde familiar, tá? Certo? Nessas unidades de saúde familiar, necessariamente eu tenho que te conhecer, então já vai reduzir um tempo da necessidade da consulta, já sei quem é você, tá? Já sei basicamente quais são as
as doenças que você tem. Legal. Mas eu preciso ver a evolução da doença. Então isso não reduz, né? Ou não como é que eu vou explicar isso para você? Tá? Não tira a necessidade de eu fazer um exame clínico detalhado. Tá? De eu apalpar, de eu ver como é que está o teu pulmão, de eu fazer a ausculta, né? Da pressão, de aferir a tua pressão. Aí uma parte disso, outra vez, como eu tenho 6 minutos, e esse tempo está contando, eu passo isso para o acolhimento, para antes de você entrar na sala, tá? E aí eu vou ter um enfermeiro ou um técnico de enfermagem que vai fazer isso, né? Que vai pegar a tua pressão, né? Vai perguntar se você é diabético, que tipo de medicamento que você toma, vai aferir a pressão, vai pegar a tua temperatura, deveria, né, ver o teu peso, e o médico recebe isso aí como informação pronta, mas ele tem 6 minutos. Tá? Então, ele olha para a tua cara e ele tem que perguntar como é que você tá. Se você começar a explicar, passaram 6 minutos. Aí ele vai lá e vai te dar o quê? Uma prescrição. Beleza? Normalmente essa prescrição é um modelo pronto. Tá? O que a gente chama de modelo pronto? Tá? Eu tô com dor de estômago, tá bom? Dor de estômago, opa, busca o pão para você. Entendeu? O que você comeu de estranho, tá bom? Não pensa em apendicite, não pensa, tá? Não pensa, porque não dá tempo. Então, como é que eu vou falar de humanização? Como é que eu vou falar de melhora, né? De melhora na qualidade do atendimento? Como é que eu vou falar de um atendimento mais humano, mais próximo, se eu não tenho tempo de te ouvir? Como é que faz essa mágica? Tá? Como faz essa mágica? Tá? Então, quando você tem um médico um pouco mais atencioso, e lá na UPA, né, a gente via médicos que eram mais atenciosos, tá? Certo? Então, o médico já sabia como é que você estava, ele estava mais preocupado, ele já vinha, já fazia um exame mais próximo, já perguntava se você está tomando o remédio direito, se melhorou, se piorou, tá? Já ia começando a fazer um exame clínico, tá? Esse profissional que é mais atencioso, que está caminhando mais na direção da humanização, tá? Ele é rejeitado ou ele é penalizado pelo sistema, porque o sistema quer produtividade. Opa! Tá? Chegamos num gargalo complicado de resolver. Agora, literalmente, complicou a conversa. Tá? Porque como é que eu vou ser mais próximo se eu não consigo acompanhar a chamada evolução do teu quadro clínico? Tá? Então, eu não sei efetivamente se você melhorou, se você está se mantendo, se você piorou. Eu não tenho como ter isso. A menos que eu mude radicalmente a forma de atender e volte, né, para um mínimo de tempo pensado de uma consulta, onde eu consiga pelo menos me aproximar desse paciente e fazer, né, o mínimo de prática clínica necessário para que eu possa identificar melhoras, pioras, agravamentos de quadro. No mínimo, eu preciso de tempo para fazer isso. No mínimo, eu preciso de tempo para olhar, né? A primeira maneira da gente começar um diagnóstico, ele é visual. Tá? Precisa olhar como é que você está andando, precisa olhar como é que está a tua marcha, como é que você está andando, como é que você está caminhando. Eu preciso olhar para a sua fuça, para a sua face, né? Para ver como é que está a coloração da tua pele, para ver se você tem mancha, se você tem ferida, né? Se você tem marcas de cansaço. Eu preciso olhar isso. Acorda para a vida, gente. Eu estou falando de gente, cuidando de gente. Tá? Isso continua sendo tratado como linha de produção. São dois universos completamente diferentes. Tá? Nós não saímos do Fordismo, linha de produção, mecânico. Bota a pecinha lá, bate a prensa, puxa a pecinha, né?
né? Puxa rápido, não perde o dedo, bota outra peça. É a mesma coisa. Então eu estou falando de saúde fordista, onde eu tenho um cara que ele senta na cadeira, eu tenho que começar, eu tenho 6 minutos, né? Do tempo que eu chamei até o tempo de eu botar ele para fora da minha sala. Opa, como é que eu vou fazer isso? Me explica, né? Como é essa mágica. Então, se você for entender, a humanização ela é uma necessidade. Necessidade para reduzir custo e para eu conhecer as principais patologias, as principais doenças que acometem essa população que eu atendo. Esse é um lado da questão. Tá? O outro lado da questão é se eu realmente tenho a infraestrutura. Então, se eu realmente tenho médico disposto a trabalhar nesse posto de saúde, tá? Porque a gente vê assim, os médicos bons, aqueles que são mais atenciosos, eles duram pouco no posto de saúde. Tá? Por que eles duram pouco no posto de saúde? Porque eles não dão produção. Tá? Eles não dão resultado que o sistema de gerência entende que é o necessário. Porque você diz aqui, o médico custa caro, o profissional caro. Tá? O profissional caro tem que produzir. Sistema fordista. Não é voltado para... Não tem um coeficiente, não tem uma parte disso onde eu olho e digo assim, não, é gente atendendo gente. E gente é mais importante. Produtividade é mais importante. Tá? Então esse médico tem, aonde você vai ser atendido, tem o equipamento necessário para você ser atendido? Tá? Nós passamos isso recentemente com o Covid. Tá? Preciso de respiradores. Quais são os hospitais que têm respiradores? Hospitais de primeira linha. Né? Os Albert Einstein da vida. Sírio-libanês da vida. Tá? Mas o atendimento da população geral é no Sírio-libanês? Não é? Não é. Tá? E aí eu preciso pensar que, né? Administrativamente, eu tenho gente que rouba gente. Como é que você melhora um país se você tem gente que rouba gente? Se o cara que tem que olhar, ele tem que ser o administrador do sistema, né? Para reduzir custo, né? Ele começa botando a primeira parte do custo no bolso dele e dos amigos dele. Como é que eu vou chegar em humanização? Então o que aconteceu? Tá? O sistema pega a figura do médico, tá? E aí nós, né, não médicos, começamos a entrar no sistema. Porque aí você começa a dizer o quê? Tá? O médico não consegue dar conta. Então, quais são as outras alternativas que eu tenho? Aí são as terapias alternativas. Aí você permite que entre no sistema acupuntura, né? Reiki, fitoterapia, homeopatia. Você começa a botar outras coisas no sistema onde você está buscando que a população fique satisfeita. Essa é a visão. Tá? Você não está muito preocupado se esse tratamento vai ser efetivo, porque ninguém conversa com a gente para ver o quanto de sucesso tem. Tá? E tem muito, porque a procura pelas terapias alternativas aumenta numa progressão muito maior do que os atendimentos comuns que são feitos com o médico. Por quê? Porque você, quando faz terapia alternativa, né, dentro de uma unidade de saúde, você precisa de um tempo para fazer o teu procedimento. Então você não pode atender 2, 3, 20 pessoas numa hora. Não. Você vai atender literalmente, quando você precisa da produtividade, você vai atender 3, 4 pessoas numa hora. Mas aí você sai de 6 minutos para 15. Tá? Quando você faz isso como acupuntura, você pode fazer, né? Você pode atender 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Entendeu? Eu vou lá, converso com você 10 minutos, coloco as agulhas lá em você, porque você é um paciente que já está sendo tratado, já está numa evolução, então você já tem ideia do que ele tem, já tem ideia do que você vai fazer também, você vai lá, bota a agulha, deixa ele quietinho lá num boxzinho, certo?
vai lá, atende o do lado, e aí você consegue atender até 6 pessoas numa hora, com um atendimento de qualidade, certo? Mas aí você foi para um sistema alternativo, tá? Que alguns reconhecem, outros não reconhecem. Mas por que você foi para isso? Por uma questão de necessidade do sistema, não é a necessidade do ser humano. É o sistema que quer reduzir a quantidade de pessoas que ele tem que atender. Tá? Foi a mesma coisa que aconteceu quando a gente fala de saúde mental. A quantidade de gente deprimida, né, suicida que você tinha no sistema. Né? Gente que começa a faltar no trabalho, está sempre pedindo atestado, está sempre precisando de cada vez mais remédio, que tem cada vez mais transtornos de comportamento. Aí você vai pegar os bipolares, você vai começar a ver, e você olha e diz assim, eu não tenho mais uma instituição que esconda esses caras da sociedade. Acabou o sanatório, tá? Certo? O sanatório só vale para o português, porque sanatório no Paraguai é hospital, tá? Eu não tenho mais aquilo que a gente falava que era a casa de doido antigamente. Hoje não se usa mais isso, né? Que é uma parte da humanização, mas era chamada casa de doido, onde a sociedade jogava as pessoas lá dentro, né? Tratava como lixo mesmo, internava e, né? Quem sabe o universo cuida, tá? Hoje não, hoje você não tem mais essas casas de internação. Você tem o cara que vai lá e faz, ele passa o dia e volta para casa. Tá? Por quê? Porque você pensa que você precisa socializar as pessoas que também têm, né, as enfermidades de saúde mental. Você precisa atender essas pessoas também. E elas precisam viver em sociedade, elas precisam estar acolhidas dentro da sociedade. Então você acaba com a figura de um hospital que segrega, mas você precisa atender essas pessoas. Para atender essas pessoas eu preciso de quem? Psiquiatra. Tem psiquiatra? Não, psiquiatra é serviço especializado. Tem o psicólogo? Tem o psicólogo. Tá? Mas aí se você pensa que o psicólogo no consultório dele, né, faz consultas de hora de 50 minutos, legal, no sistema de saúde ele não tem esses 50 minutos para conversar com o paciente. Tá? E aí você começa a pensar em outras, né? E assim você vai tendo que colocar outros profissionais dentro do sistema para propor outras portas de atendimento para as pessoas se sentirem acolhidas, para as pessoas sentirem que tem atenção, tá? Para que elas realmente tenham mais vontade de viver e viver melhor. Tá? Isso não deveria começar ao contrário? Pensa bem aí você, tá? Isso tem que começar, se a gente quer mudar alguma coisa, isso precisa começar ao contrário, tá? O que a gente fala de ao contrário, tá? Quem é o melhor promotor de transformação que você tem? Quem é o mais pentelho que vai encher o saco dos outros para mudar? Criança, tá? Criança, por incrível que pareça, tá? Então aquilo que você faz na base da escola é muito significativo para a sociedade. Por quê? Porque as crianças, elas olham, né? Elas aprendem na escola e elas vão lá cobrar dos pais. Tá? Se você pensar que a parte de reciclar lixo melhorou muito partindo das iniciativas que aconteceram dentro das escolas no mundo, não é Brasil não, no mundo, é justamente porque a criança é esse serzinho que você explica para ela, né? Do monstro que de repente ela não vai poder ter, né? Ela não vai poder ir para a praia, ela não vai ter floresta, ela não vai ter animal e ela está preocupada, então ela quer fazer a partezinha dela, tá? E aí a criança vai começar a cobrar dos pais de começarem a separar o lixo, fazer menos lixo, reciclar. A escola vai tentar fazer esse processo de começar a usar material reciclado, tá? E se a sociedade faz isso, o que as empresas fazem? Que é o que aconteceu agora, né? A sociedade começa a pensar que reciclar é um tremendo de um negócio. Aí você inventa
uma impressora 3D, onde o filamento dela pode ser de garrafa PET. Acorda, gente, tá? A gente precisa voltar ao princípio social da educação. Essa é a primeira coisa para melhorar qualquer sistema e tornar ele humanizado. Tá? A primeira porta é escola, ensino fundamental, educação de base. Tá? Certo? Por isso que os países desenvolvidos, né, têm muito menos problemas do que a gente tem. Por quê? Porque esses países não mexeram no seu sistema educacional. A base da sociedade deles continua sendo o sistema educacional. E aí, para eu poder humanizar a saúde, eu deveria primeiro, né, ou em conjunto, melhorar a remuneração do professor. Porque é o professor que vai ensinar a pessoa que ela precisa prestar mais atenção na saúde, tá? Mas você vai dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você tá louco. Eu não tô louco coisa nenhuma, tá? Não tô louco coisa nenhuma. Legal? Eu tenho um sobrinho, filho de 28, a minha filha tem 22, né? Eu tenho outro filho de 20 e tenho um filho de 13. É só você ver, legal? O de 28 pegou muito pouco meio ambiente na escola dele, tá? Muito pouco. Né? Muito pouca ideia de você estar reciclando, de você pensar em meio ambiente, legal? Tá? Juliana de 22 para tá? Já entrou falando de planeta limpo, planeta sujo. Tá? Já começou a falar em campanha onde você precisa parar de desmatar, onde você precisa parar de tirar plástico do meio ambiente, legal? Arthur de 20 pegou isso já. Né? Como é que é as crianças? Como é que você vai fazer a sua parte? Tá? O William, que está com 13, entrou na escola literalmente falando de meio ambiente integrado em todas as matérias, em todas as disciplinas. Tá? Todo mundo falando em como é que você vai se educar, como é que você vai virar o ator, né? Que a escola adora falar de ator, eu acho sensacional isso. Como é que você vai ser um ator? Como é que você vai trazer para você a sua identidade de atuação no mundo? Você tem que ser um ator da melhora. Olha, não é a mesma coisa que aconteceu no sistema de saúde? A hora que eu envolvo a comunidade, é a mesma coisa, deixa de ser tonto. É a mesma coisa. A hora que eu passo a responsabilidade para a comunidade, né? De ter alguém da comunidade que vai lá e fala, opa, o cara daquela casa está com dengue, tá? O vizinho dele também está com dengue, opa, tá? Porque ele virou uma ponte entre o atendimento de saúde e a comunidade, que é o chamado agente comunitário, ele está lá e ele precisa fazer essa ponte. Para quê? Para o sistema ficar mais eficiente. Nossa, já entendi isso. E já entendi que isso funcionou na escola. Então, para eu melhorar a eficiência disso, eu preciso partir de novo do educacional. Eu preciso voltar para a escola e começar a conscientizar a criança de obesidade. Tá? Parece que não, mas muda. Legal? Porque no meu tempo não mudava. Legal? No meu tempo, o gordo era motivo de chacota. Tá? Você não tinha essa preocupação se ele era gente ou se não era. O bullying, né? O bullying ele era institucional, vamos dizer assim. Tá? Hoje a sociedade ela tem outras necessidades. E a gente está saindo da particularidade de melhorar a vida das pessoas, de ter um sistema de saúde mais humano, mais voltado para redução das doenças existentes e para impedir que as doenças se manifestem, tá? Que são os 3 fatores: educação, prevenção e promoção. E estou levando, né, para a unidade de saúde, ou para a grande discussão de massa, legal, ideologia de gênero, ô bando de palhaço. É isso que nós estamos fazendo enquanto sociedade. Nós estamos discutindo, ao invés de reduzir a obesidade na sociedade, ao invés de fazer campanha para reduzir as doenças pulmonares derivadas de maus hábitos, as doenças cardíacas derivadas de maus hábitos, nós estamos pensando em fazer terapia hormonal para criança. Acorda aí, meu.
Acorda aí, porque o mundo que a gente tá virando do avesso. Tô falando de fazer terapia hormonal para uma criança de 7 anos, beleza? Que não sabe nem fazer conta, beleza? Mas ela se sente menina. Nasceu menino, mas ela se sente menina. Então ela quer começar a ter corpo de menina. E nós estamos falando em implantar isso no sistema como uma prioridade. Opa, por quê? Porque a conversa está errada. Nós mudamos a conversa do mundo. Isso não é um fenômeno brasileiro, acorda. Isso é um fenômeno mundial. Isso é uma distorção de realidade que nós estamos vivendo no mundo. Tá? Acorda. Não é aqui não. Tá? A Tailândia, a Indonésia convivem com o fenômeno de Lady Boy. O que é? Os garotos que iam para a escola vestidos de menina, e as meninas que iam para a escola vestidas de meninos. Isso é um fenômeno que acontece nesses países desde o início dos anos 2000. Tá? E a gente está pensando em fazer isso no nosso sistema. Nós estamos mudando a nossa língua, acorda. Isso não tem nada a ver com saúde, tem tudo a ver com saúde. Tem tudo a ver com saúde. Tá? Porque eu estou criando, enquanto sociedade, seres cada vez mais distópicos, mais fora da realidade. Tá? Porque eu posso começar a justificar os meus problemas como eu não me sinto quem eu sou. Tá? Então, eu posso escolher uma identidade. Tá? Eu posso decidir que a partir de amanhã eu vou ser Alcione. Eu me reconheço como mulher. Acabou. Quero ser tratado como mulher. Você está achando que não, mas isso está criando conflito no mundo. Conflito de natureza mental. Tá? Por quê? Porque você é obrigado a conviver. Está sendo obrigado. A gente está sendo, não é uma escolha, a gente está sendo obrigado a trazer para dentro da tua família essa discussão de gênero. Tá? Nós estamos mudando a nossa língua. Eu tenho que mudar o pronome de tratamento. Acorda, gente. Acorda. Tá? Isso é um fenômeno, isso é um macro fenômeno de distorção social. Tá? Eu estou fortalecendo as questões que nos separam, que nos dividem. Tá? Certo? Porque quando eu falo de terapia hormonal, para quem não precisa de terapia hormonal, tá? Eu digo que uma criança de 7 anos tem o poder de escolha, para optar por uma terapia hormonal com 7 anos de idade, legal? Se ela tem essa propriedade, essa autonomia, ela tem que votar com 7 anos. Se ela já tem esse discernimento do que é certo e do que é errado, tá? Tão grande a ponto de ela poder escolher que ela quer ser, que ela quer deixar de ser um menino, ser menina, que ela quer deixar de ser uma menina e virar um menino, com 7 anos tem que votar. Tem que votar, tem que sofrer responsabilidade civil, responsabilidade penal. Porque isso a gente está falando de saúde, saúde mental, saúde social. E a gente está falando de humanização. Nós estamos transformando problemas de minoria em problemas de maioria. Estamos passando à frente. Eu estou pegando o problema da minoria e jogando na cara da maioria, dizendo para a maioria que isso é prioridade. Que é aí que está o foco da nossa humanização. Nesse acolhimento é o foco da nossa humanização. É no atendimento da minoria que tem que ser a humanização. Que a gente tem que fazer campanha, E o Paraguai, por exemplo, que é um país cheio de problema, legal, os estudos científicos que estão sendo feitos, na sua grande maioria, são sobre POD. Tá? Quanto custa um POD, ô criatura de Deus? Tá? POD está sendo proibido em mais de 40 países do mundo, tem proibição para POD. Um POD custa R$100, R$200. E aí eu vou fazer campanha de prevenção para POD.
Mas eu não faço campanha de prevenção para doença básica de criança. Opa! Deixa de ser palhaço, meu. Deixa de ser tonto. A gente precisa deixar de ser tonto. Tá? Eu não faço campanha de prevenção para verminose. Oi, tudo bem com vocês? Você não entendeu a minha live até agora? Então eu vou explicar para você. Bonitinho para você entender como é que é a humanização e o que é entendimento básico das coisas. Nos últimos 20 anos, por causa da evolução de pesquisa genética, tá? Que chegou a ponto da gente desenvolver uma biologia molecular, tá? Entender, né, o que começa a acontecer nas moléculas que tem no nosso corpo, tá? Você tem aí milhares, não são dezenas nem centenas. Nós temos nos últimos 20 anos, tá? Milhares de trabalhos científicos, tá? Que não são estúpidos, tá? São trabalhos sérios, científicos, que têm direcionado as pesquisas, né, para falar de que a base das nossas doenças, em 90% dos casos, é de natureza inflamatória. Opa! Então a obesidade é inflamatória. Tá? Deixou de ser um problema social e virou doença, a obesidade. Tá? É encarado como doença. Tá? A maioria dos distúrbios hormonais, né? Hipotiroidismo, hipertiroidismo, tá? Muitas das doenças cardíacas, diabetes, tá? Em todas as suas particularidades, estão sendo discutidos hoje pelos grandes sistemas de saúde, tá? Como doenças inflamatórias, que passam a ser resolvidas com atitudes muito simples. A gente começar a comer, ingerir alimentos que são anti-inflamatórios. Tá? E aí eu tenho indústrias que são dominantes no mercado, como a indústria farmacêutica, certo? Tá? Que não quer saber de você melhorar, ela quer saber de te vender remédio. Tá? Legal? Por isso que a indústria farmacêutica patrocina absolutamente tudo. Legal? Porque ela precisa ter um nomezinho dela para você lembrar. Tá? E aí o cara que não quer te vender remédio não quer que ninguém publique nada sobre anti-inflamação. Não quer. Então o que é mais fácil a gente começar a conversar? De que maneira eu vou começar a colocar terapias hormonais para uma população que está insatisfeita consigo mesmo, com a sua natureza, com a sua identidade enquanto pessoa. Isso não é humanização, isso é distorção. Tá? Então você precisa entender que só vai começar humanização efetiva em sistema de saúde se nós tomarmos vergonha na nossa carinha, certo? Enquanto ser humano, e começar a educar. Educação começa em casa, não é na escola não, criatura. Tá? Você não, filho não é descarrego, beleza? Tá? Você começa educando os seus filhos em casa, você educa. Tá? Aí a escola vai sociabilizar, vai começar a melhorar, tentar melhorar a convivência em sociedade. Então o teu programa educacional, até voltado para a saúde, já que o programa voltado para entendimento de meio ambiente começou na escola, você começa um trabalho de saúde na escola. Você começa a conscientizar as mães das crianças que estão no ensino, no prezinho, no fundamental, né, da incidência de verminose. Tá? Por quê? Você tem um monte de adulto aí que tem doença que é derivada de verminose. Então, a hora que nós descobrimos que uma grande parte das doenças crônicas, né? Grande parte, quando eu falo, é 70%. 70% é uma grande parte, beleza? Né? 70% é a tua nota para ser aprovado em Harvard. Viu, criatura? Tá? 7 passa, tá bom? Né? Passa entre os mais inteligentes do mundo. Então, 70% das doenças do mundo, tá? Estão sendo vistas sob a ótica de doenças inflamatórias, tá? Segundo aspecto, pesquisa mundial. Nossa, quantas dessas doenças inflamatórias têm as características de verminose? E aí, nos últimos 10 anos, a gente está descobrindo que, né,
30% desses 70%, conta da Dilma, hein? Tá? 30% desses 70%, tá? São doenças derivadas de verminose. Verminose, tá? O ser humano hoje, ele é um hospedeiro literal de vermes, na média populacional. Nós não estamos falando de país pobre, subdesenvolvido, nós estamos falando do mundo, tá? Do cara que come, que anda de Rolls Royce e o cara que anda a pé. No mundo, por quê? Porque a nossa alimentação foi modificada, beleza, a gente tem verme no meio da comida. A gente está comendo verme, oh, que legal. Estamos. Não é uma brincadeira, estamos. Tá? Só para você entender como isso é bacana, né? Eu e a minha digníssima esposa, beleza? Estamos desenvolvendo uma pesquisa de água no Paraguai, porque existe o mito de que a água vem do aquífero Guarani, como se a água do aquífero fosse uma garantia de pureza. Já começa por aí que já não é. Tá? Olha, é a distorção do conceito. Então, se ela está no aquífero, se ela está no fundo da terra, ela vem pura. Já não é uma verdade. Vem cheia de metal, vem cheia de sal. Tá? Parou, já não é uma verdade. Tá? E aí, essa água, que não é do aquífero, porque não é, certo? Tá? A água é proveniente de uma rede subterrânea que pega o lençol freático, não pega o aquífero, tá? Certo? Na grande maioria de regiões que não tem sistema de esgoto. E essa água é distribuída para a população e essa água não é nem clorada nem tratada. Opa! É a realidade só do Paraguai? Não é. Não é. Eu, por exemplo, estou morando numa cidade, certo? Que não tem sistema de esgoto. Oi, não tem. Não tem. Né? Nós moramos em casas que têm fossa séptica. Não interessa se é literalmente uma mansão, né, de 10 quartos com piscina, sauna e o cacete a 4. Beleza? Tem fossa séptica. Então, a hora que a gente reconhece o que realmente nos adoece, até levar isso para conscientização, que deveria ser o trabalho de humanizar, porque aí eu consigo resolver um monte de doença em casa. Tá? Porque tem um monte de coisa que eu posso comer, né? Que está aí à minha disposição, que trata verme. Então, se eu educar e tirar a verminose, reduzir o índice de verminose, eu vou reduzir o índice de inflamação. Nossa, vou ter menos gente doente no futuro. Se eu começar a conscientizar das pessoas que elas não precisam virar veganos, supra-veganos, né? Radicais, nem... Tá? Tem algo contra vegano? Nada, beleza, tá? Ele come o que ele quer, eu como o que eu quero, tá? Não significa que o alface que ele come não tem verme. Tá? Oi, é isso aí que você precisa entender, tá? Ah, mas é orgânico. Não interessa, amigão. Tem verme igual. Tá? Não tem o agrotóxico, não tem verme igual. Que é da natureza, Da natureza ter os bichinhos no meio do caminho lá. Tá? Então, se eu educar e entender que eu preciso tratar verminose e eu preciso tratar inflamações, tá? E aí eu educo a criança para começar a comer substâncias anti-inflamatórias na primeira infância, tá? Eu garanto para você que em 20 anos, porque isso é uma lógica, isso é raciocínio lógico, tá? Aliás, a epidemiologia, um dos fundamentos da epidemiologia é raciocínio lógico. Tá? Então, se eu reduzo a incidência de verminose, se eu reduzo a incidência de inflamação, essa população que vive aí 70, 80 anos vai precisar cada vez menos de sistema de saúde. Por quê? Porque ele vai reduzir as suas doenças. Nossa, mas isso é tão hipotético. Não tem nada de hipotético. Bota em prática. Vê aí a quantidade de sites, de postagens que você tem nas redes sociais que estão falando justamente de você combater
diabetes, se você combater doença cardíaca, né? Se você combater moléstias de fígado, tá? Consumindo anti-inflamatório. Vê médicos renomados no mundo, como Lair Ribeiro, falando para você de dieta anti-inflamatória. Mandando você parar de comprar colírio e fazer chá. Tá? Falando de ozonização. Melhorar a absorção de oxigênio no teu organismo. Tá? Isso é humanização de saúde. Isso é humanização. Eu abrir a informação, porque para aí você verdadeiramente escolher o que você quer para a tua vida. Tá? Quando eu abro a informação e você pode testar, legal? E aí é a hora que esse meu canal ele fica com a mesma base que eu tenho nos meus outros canais. Legal? Aquele famoso assim, não acredite em nada e acredite então... Ai, nossa, parece que é doideira eu começar a tratar verminose. Testa. Essa é a base da cabala. Testa, bota em prática. Legal? Começa a botar na tua dieta, né, coisas que combatem a verminose. Tá? E cuidado para você, né, não ir fazer as suas necessidades e encontrar vermes no seu banheiro. Cuidado. Tá? Cuidado. Nossa, mas isso é tão antigo. Não é antigo, tá? Hã? Até pouco tempo atrás estávamos no Guarujá. Opa, o que aconteceu no Guarujá? Embora tenha lá trocentos milhões de placas dizendo assim, não bote o seu cachorro na areia, certo? A dona Marli, que é mãe de pet, né? A dona Zuleide, que é mãe de pet, não pode ir para lugar nenhum seu pet dela. Legal? Então ela bota o pet dela para cagar do teu lado na areia. Aonde o teu filho tá brincando de fazer castelinho de areia. Legal? Nossa, e daqui a pouco ele dá uma cavadinha e adivinha o que ele encontra? Nossa, tem umas minhoquinhas brancas aqui, olha que bonitinho, mamãe. Tá? Legal? Por quê? Porque o hábito mudou. Nós estamos beijando o cachorro na boca, nós estamos beijando o gato na boca. Tá? O cachorro lambe o saco dele. Beleza? Ele lambe as partes íntimas dele. Legal? Aí você beija o cachorro. Ai, mas ele é limpinho. Tá bom. O gatinho é limpinho. É limpinho. Legal? Bota ele pra dormir na tua cama. Legal? E daqui a pouco o teu colchão tá cheio de verme, você tem que tacar fogo no colchão e jogar fora. Legal? Porque de onde é que surgiu esse bando de verme? Não sei. Não sei. Deve ter vindo já da fábrica. Acorda, meu. Acorda. Tá? Quer humanizar a saúde? Fica responsável pela tua. Legal? Começa a olhar em volta e ver o quanto. Vê você. Começa a olhar. Legal? Né? Começa a ver relato de caso clínico. Quantas pessoas realmente desenvolveram diabetes nos últimos 30 anos, como eu. Tá? Desenvolveram diabetes e quanto dos remédios disponíveis para diabetes efetivamente funcionam. Vê? Vai lá, vai ler, vai estudar, vai ver. Ah, isso, mas eu não tenho diabetes, mas meu filho pode ter. Certo? Eu até 10 anos atrás não tinha diabetes, agora tenho. Então, legal. E aí você precisa começar a aprender para você entender assim, opa, né? Vai bater na minha porta. Bate na minha porta. Então eu preciso ter noção. Legal? Eu sou um cara, por exemplo, que não responde a medicação. Não baixa. Não baixa. Legal? Então eu entro na insulina. Baixa. A quantidade de insulina que eu preciso, baixa o mínimo. Legal? É eficiente, é efetivo? Não. Então como é que faz? Literalmente, bota cúrcuma na minha vida, bota um limãozinho na minha vida, pra junto com o remédio, legal? Aí baixar. Aí baixa. Aí você fala, nossa, tem alguma coisa esquisita. Aí você tira um pouco do remédio. Continua baixo. Então o que faz mais efeito? O anti-inflamatório ou o remédio? Estou aconselhando as pessoas aqui a parar de tomar remédio? Não. Estou dizendo para as pessoas pararem de procurar o serviço médico? Não. Estou dizendo que você precisa começar a ver qual é a tua realidade e ficar dono da tua realidade. Porque é isso que o sistema, a humanização do sistema, propõe para você. Você começar a conhecer a tua doença e começar a ver o que funciona para você ou não. E começar a escolher
Porque essa é a prerrogativa do sistema humanizado. Tá? A hora que você vai me dar remédio, eu olho para você e falo assim, não vou tomar remédio não. Eu não tomo remédio. E aí você tem o direito de ter essa opção. E o sistema tem que cuidar de você, tomando o remédio ou não. Porque essa é a humanização do sistema. O teu direito de escolha. Tá? Se você não entendeu isso, você que pensa em saúde mental, tá? Quando eu acabei com o sanatório, né? Quando eu disse que eu não posso mais ter hospital para deixar gente que tem problema de saúde mental internado, eu mudei a lei. Oi. Tomaram na cabeça, estendi a live. Legal? Tá? Oi, mudei a lei. Como mudou a lei? O cara que era incapaz até ontem, legal, e que ele podia ter um tutor na família que escolhia por ele e o tutor botava onde ele queria, legal, escolhia para ele, escolhia como é que ia gastar o dinheiro dele, tá? Acabou essa fase. Acabou. Deixa de ser tonto, acabou. Juridicamente, legal, esse cara que era incapaz, ele tem direito de escolha. Ele decide se ele quer ir para o hospital dia ou não. Ele tem autonomia para lidar com o dinheiro dele, como é que vai ser gasto. Opa, acorda! Então tudo que eu literalmente passo a responsabilidade para a sociedade, legal, eu boto na lei. Então, se você não entendeu, na humanização do sistema, tá? Certo? Tem o princípio da autonomia, esse é princípio legal. Criatura de Deus se chama princípio legal. Tem 4 princípios que regem a saúde. Legal? O primeiro deles é da autonomia. Tá? Lembra da discussão de quem é adventista, de quem é testemunha de Jeová, que não pode receber sangue de outras pessoas? Legal? Não pode receber transfusão porque Deus disse que não? Legal? Isso chama princípio da autonomia. Eu posso escolher o que eu quero para mim e o que eu não quero. Isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Outro princípio chama justiça. Justiça significa que o mesmo serviço tem que ser oferecido para todo mundo com a mesma acessibilidade. Não importa se o cara anda, né? Se ele é comunista de Mercedes, beleza, se ele é gente comum, tá? Beleza? Ele precisa, não interessa quanto ele tem de grana, ele precisa ser atendido no sistema e ter o acesso aos mesmos serviços de saúde. Porque isso é medida de justiça, princípio, tá? Princípio da beneficência, tá? O médico tem que fazer aquilo que for melhor para você, usar todos. O sistema de saúde tem que fazer o que for melhor para você, usar todos os recursos possíveis, né, para melhorar a tua saúde e a tua vida. Aí se eu sei que o remédio não funciona e eu te dou remédio, eu estou fazendo o princípio da beneficência? Não estou. Não estou. Porque se eu sei que eu estou te dando uma coisa que não funciona, eu estou cumprindo o princípio da beneficência? Não estou. E o quarto princípio chama não maleficência. Significa que eu tenho que pensar que determinadas medicações que eu te dou, a médio ou a longo prazo, vão te trazer outras doenças piores. Então eu não podia te dar essas medicações. Porque se o efeito colateral delas é tão desastroso quanto você tomar, certo? Eu não podia te dar, porque está te fazendo mal. E o princípio é não causar ou minimizar ao máximo o mal que eu vou te causar. Então, como é que melhora? Enquanto a população não souber de princípio, de direito, do que funciona e do que não funciona, eu não vou humanizar nunca. Legal? Então, vou acabar a live dizendo para você, nossa solução, a solução que foi dada nos países em desenvolvimento e que serve para o mundo todo, literalmente chama educação. Educação de base. Tá bom? Tá? Então, acho lindinho quando você consegue ensinar o seu pet a subir a patinha assim, dar a voltinha e dançar junto com você. E bota lá no Instagram. Nossa, meu cachorrinho dança. Tá? E aí você não consegue ensinar o seu filho, né, a limpar o traseiro? Beleza? Você não consegue ensinar o seu filho a escovar o dente, né? A tomar banho, a ser limpo. Distorção.
de realidade. Se vocês querem um mundo distópico, sensacional, estamos num bom caminho, legal? Se vocês querem começar a ser conscientes e donos da sua própria realidade, muda, tá? Muda. Realmente entra num processo de humanização. Humanização começa em casa, conversa em casa, começa a saber o que a sua família realmente sente. Vai para o mundo, começa a ver o que as pessoas trabalham com você, como é que elas estão, como é que elas vivem, né? Quais são os problemas que elas têm, né? Entra na comunidade da escola, começa a ver quais são os problemas que tem, legal? A gente está começando a tentar fazer isso dentro da escola, legal? Ir lá e propor, né? Na escola, serviço de acupuntura para a escola, tá? Serviço de constelação familiar para a escola, né? Para estar lá envolvido. Diga, seu Alan, esse é um dos princípios básicos da radiologia. Sempre usar a menor quantidade possível de radiação, tá? Certo? Exatamente. Tá? Tudo isso vem de conquista de direitos. Então, nós temos direitos. A gente precisa começar a ser responsável, adulto, suficiente para exercer os nossos direitos. Tá bom? Live tremendamente polêmica para você, tá? Legal? Se você gosta de pensar, live para você pensar, tá bom? Se você não gosta, sinto muito, tá bom? Certo? Na semana que vem a gente já tem uma programação aí que eu troquei a sequência das lives aí. O Ed sabe qual é, essa semana ele publica para vocês a próxima live da sexta-feira, tá bom? Tá? Grande beijo para vocês, espero que vocês compreendam. Se vocês tiverem dúvidas, né? Coloca aí que a gente vai respondendo, tá bom? Beijo para todo mundo, boa semana para vocês.